Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de física. Hoje nós vamos falar sobre calor sensível e calor latente. Lembrando sempre, calor é a troca de temperatura, quando ele recebe ou perde essa energia térmica. O calor sensível, ele é perceptível ao toque. O que quer dizer que ele é perceptível ao toque? Que você pode falar, por exemplo, de uma água que está a 20 graus, você vai achar uma temperatura mais ou menos, e pegar uma água que está a 90 graus. Ou seja, você vai reparar que existe um ganho nessa temperatura. Você vai perceber assim que aqui estava um pouco mais frio do que aqui, ou seja, é uma percepção de temperatura. Você acaba mesmo percebendo a temperatura, mas aqui a água está líquida e aqui a água continua líquida. A mesma coisa vai acontecer se você tiver o gelo, a água a menos 3 graus e de repente a água chegar a menos 20 graus. O que vai acontecer? Você percebe que ficou mais frio, mas a água continua congelada. Ela permanece gelo. Agora, o calor latente, ele não está relacionado à mudança de temperatura, mas sim à quantidade de energia para a mudança de estado. Quer dizer, você pode perceber que a água ela está começando a ferver ou é gelo, está começando a derreter, é fácil de perceber. Sabe quando você olha num certo recipiente e nesse recipiente tem água e também tem umas pedras de gelo? É a mesma coisa, tá? Você tem a água e o gelo no mesmo espaço, quer dizer que eles estão à mesma temperatura, mas está havendo a mudança de estado, ou seja, a água está virando gelo, ou o gelo está derretendo e virando água, mas a temperatura permanece lá nos seus 0 graus. Por quê? Porque ela está realmente perdendo a energia, está realmente virando líquido, ou está virando gelo, e você não tem essa mudança sensível. Você só percebe que aquele ponto, por exemplo, aonde a água começa a ferver, e tem água e vapor. Ali a temperatura é a mesma, tanto do vapor quanto da água. O que a gente está percebendo mesmo é a mudança do estado. Claro que cada uma dessas classificações tem uma fórmula, vamos ver? Bom, a primeira fórmula que nós vamos ver é essa daqui, Q igual a mc delta θ, ela é do calor sensível. Então, sempre que um problema te falar sobre calor sensível, é com essa fórmula que nós vamos ter que trabalhar. O que significa calor, a energia, as fórmulas nós já conhecemos dos vídeos anteriores. O M significa massa. Presta atenção, porque a massa sempre tem que ser calculada em gramas. Nós temos aqui o C, que significa calor específico, e o ΔT é a temperatura, ou a variação de temperatura. Lembrando que nós temos na física sempre o delta como sendo final menos inicial. Então, se eu tenho ΔT, eu vou ter a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Lembrando ainda que você pode encontrar como sendo ΔT, ou seja, o ΔT e o Δθ são a mesmíssima coisa se você for considerar os cálculos, ok? Então, Q igual a mc Δθ, ou Q igual a mc ΔT, você pode fazer os cálculos da maneira que achar melhor para encontrar o Q, o M, o C ou o ΔT. Toma cuidado, o T quando for usado é maiúsculo, porque se nós formos lembrar do T minúsculo, nós estamos pensando nas fórmulas de velocidade, aonde T significa tempo. Então, nesse caso, o T, quando utilizado, é um T maiúsculo e não minúsculo. Vamos ver agora a fórmula do calor latente. E tá aí. Para o calor latente, nós temos Q é igual a mL. Então, Q permanece sendo o calor, o M permanece sendo a massa, que, mais uma vez, você tem que tomar cuidado, porque ela tem que ser escrita sempre em gramas, e o L representa o calor latente, Normalmente, calor sensível e calor latente são dados no enunciado do problema, mas é claro que nós temos uma tabelinha fixa, vai estar em todo o material ou em todo problema que você encontrar, dizendo qual é o calor do objeto ou do que você está tentando calcular.
O único que você tem que tomar muito cuidado é o da água, porque o da água é conhecido. O C da água, né, o calor específico da água, vale 1. Isso é padrão, a gente sempre calcula dessa maneira e provavelmente o da água você nunca vai encontrar em lugar nenhum. Nós vamos então fazer aqui o primeiro exemplo. Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus até 200 graus Celsius, dado que o calor específico do ferro é 0,119. Então, vou colocar aqui de lado e vou separar os dados desse problema. Então, qual a quantidade de calor sensível? Opa! Calor sensível quer dizer que eu vou fazer Q é igual a M vezes C vezes delta T ou delta θ. Então, daqui eu vou tirar os elementos. Qual a quantidade de calor para aquecer uma barra de ferro de 2 kg? Então, a massa é 2 kg. Mas nós sabemos que só dá para trabalhar com ela em gramas, então dá 2.000 gramas. Ó, o K é quilo, né? 1.000 e o G é grama. Então nós temos 2.000 gramas. Então nós vamos ter também aqui o delta T, tá ok? Que é o final menos o inicial. O final é 200 menos o inicial, que é 20. Então nós vamos ter aqui que esse cara vai dar 180 graus. E finalmente, o C do ferro, você costuma colocar escrito, ou pelo menos uma representação, que é 0,119 cal por grama grau Celsius. Essa medida praticamente é padrão. E aí você só precisa colocar nesse formulário aí. Vou fazer a substituição, mas vou encurtar um pouquinho esse escrito para você. Então vamos lá. Eu vou ter Q igual a massa, 2.000, vezes o C, 180, vezes o calor específico, que é 0,119. Resolvendo essa multiplicação da maneira que você achar melhor, você vai encontrar Q é igual a 42,840 joule, ou Q é igual a 42,84 kJ, se eu dividir por 1.000. Vamos ver agora o segundo exemplo? Nós temos então aqui um corpo de massa de 6 gramas, opa, essa massa já está em grama, em estado sólido, é aquecido até o ponto de fusão, que quer dizer que ele vai mudar de estado. Sabendo que o calor latente do corpo, 35 cal-grama, determine a quantidade de calor recebida. Já que nós estamos falando de calor latente, então eu tenho Q é igual a M vezes L. O meu Q, ele não sabe. Agora, a minha massa ele deu como sendo 6 gramas. E o meu latente de fusão é 35 cal-gramas, ou seja, caloria por grama. Então, nós vamos ter que o Q é igual a 6 vezes 35. Então, o Q é igual a 6 vezes 35, vai dar 210 joules, ok? Agora, tem uma coisa muito importante a ser observada quando se fala em calor sensível e calor latente, especialmente quando nós estamos falando da análise do que ocorre. Vamos jogar isso num gráfico. Por quê? Para a gente poder entender bem como se comporta. Eu vou falar que esse gráfico pertence à água pura, porque as substâncias puras obedecem certa regra, ou seja, acontece o gráfico da maneira que eu vou desenhar. Quando a substância não é pura, não aparecem os platôs que vão aparecer aqui, tudo bem? Então, a água a menos 20, e aí você sabe que você pode aumentar a temperatura, né? Ele vai receber calor. Se ele vai receber calor, ela vai aumentar a temperatura, a água continua gelo. Ela vai aumentando de temperatura, mas permanece gelo. Até que chega num ponto onde a água começa a derreter, e aí ela permanece a 0 graus, já que a gente sabe que no eixo é o zero, ela permanece a 0 graus um tempo, mas fica água e gelo ao mesmo tempo, ok? E de repente, essa água volta a subir de temperatura. Até onde? Ela volta a subir de temperatura até atingir 100 graus. Porque quando ela atingir 100 graus, o que vai acontecer com essa água que está aumentando de temperatura? Ela vai começar a ferver e aquele ponto vai ficar água e vapor ao mesmo tempo, até que tudo se transforme em vapor e a temperatura volte a subir. Então, o que a gente observa é que nesses
platôs aqui, nós temos a estabilização da temperatura, mais a mudança de estado. A gente pode dizer que nesse primeiro pedaço aqui, nós temos água. Nós podemos dizer que nesse primeiro pedaço aqui, nós temos a presença apenas do calor sensível. Por quê? Porque ela fica como gelo e vai apenas aumentando de temperatura. Aqui também nós temos apenas a presença do calor sensível. Por quê? Porque a mudança de temperatura, mas permanece como água. Em contrapartida, quando nós pegamos aqui no platô, nós temos o quê? Nós temos um calor latente. Por que é latente? Porque aqui nessa mudança, nesse ponto e nesse ponto, nós vamos ter a mudança de estado. Nós estamos vendo a água derreter, nós estamos vendo a água evaporar, mas a temperatura não está variando. Então, nós podemos dizer que a parte onde sobe, nós temos um calor sensível. A parte onde nivela, nós temos um calor latente. E é óbvio que o exemplo aqui é da água pura, de menos 20 graus até 0 graus, calor sensível. Qualquer coisa que eu pegue aqui, nós vamos perceber a mudança, mas não mudou de estado. Nesse caso aqui do meio, em 0 graus, calor latente, aquele ponto onde tem água e gelo ao mesmo tempo. Depois, quando derrete tudo, passa a receber calor e ela volta a ter calor sensível, quer dizer, sai de 0 graus até lá 100 graus. E aí nos 100 graus ela começa a ferver e nós vamos encontrar naquele momento, enquanto a água está fervendo, água e vapor ao mesmo tempo, até que vire vapor completamente. Então, se eu fosse falar de uma figura hipotética, né, um objeto hipotético, um corpo hipotético, esse corpo poderia ser desenhado dessa maneira aqui. Nós diríamos que do menos 3 graus até o 1 grau, nós temos esse corpo, essa massa, aumentando de temperatura, mas não mudando de estado. Então aqui nós teríamos um calor sensível. Agora, se nós seguirmos adiante, em 1 grau Celsius, olha só, diferente da água, ele vai mudar de estado quando atingir 1 grau Celsius. E aqui nós vamos ter o calor latente. E, claro, segue-se novamente um momento onde a temperatura vai subindo, ou seja, de 1 a 5 graus, a temperatura vai subindo e nós temos um calor sensível. Depois estabiliza novamente, ou seja, no seu estado líquido, ele vai começar a evaporar e esse vapor vai permanecer junto com o líquido ali ao mesmo tempo, no calor latente. E encerramos quando vira vapor e o vapor passa a subir completamente no calor sensível. Esses platôs, né, essas regiões planas, aonde é constante, nós temos substâncias puras. Se o gráfico tivesse uma situação parecida com essa daqui, aonde o platô não existe, mas existe uma inclinação um pouco menos acentuada, nós estaríamos falando de uma substância que não é pura. Bem tranquilo, bem fácil para você, bora trabalhar!